Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk 77, o programa do Clube 77 aqui no YouTube. Eu sou o Eduardo, fundador do Clube 77, e estamos hoje em mais um episódio da nossa série de histórias bíblicas. E por motivos óbvios eu trouxe ele novamente. Vocês pediram, fizeram passeata aqui na frente, gritaram, mandaram mensagem, subiram o hashtag no Twitter e eu trouxe ele de volta. Ele, como eu falei pra vocês, que é uma pessoa muito importante na minha vida, na minha trajetória, empresário, meu líder, Spilius Garax. Bom dia, meu povo! Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, já me sinto praticamente em casa nessa salinha. Vou botar uma foto minha aqui atrás. Participante do mês, mas eu fico muito feliz de estar aqui. E valeu, gente, pela passeata. Amo a vida de cada um de vocês. Vocês estão nas minhas orações, participam da minha vida. Muito obrigado. E é isso, meu povo. Essa série das histórias bíblicas tem uma importância muito grande para mim. O Spilius, ele me ensina bastante, principalmente sobre a Bíblia, sobre esse meu lado da fé. E é muito legal ter ele com a gente dentro do Clube da Bíblia, que vocês sabem que acontece. Eu passo pra galera aquilo que Deus fala no meu coração, e agora poder ter a visão dele, ter os aprendizados dele, é realmente muito bacana, é realmente muito especial. Antes da gente começar, deixa o seu like, é muito importante para que esse vídeo possa ser entregue para mais pessoas. Se você puder, se inscreva no canal, toda semana praticamente vai ter episódio novo, seja da Bíblia, seja de livros. Vários livros estão aqui para a gente poder gravar. E se você quiser, seja você sendo de Brasília ou de fora, se inscreva no clube, nosso Clube do Livro. Lá a gente tem o nosso Clube do Livro, de livros de crescimento pessoal, livros sobre relacionamento e família, e também o nosso grupo da Bíblia, que acontece quarta-feira no formato online, onde a gente lê essas histórias e conversa bastante sobre elas. Então, te espero lá, o link está aqui na descrição. Entra lá, manda mensagem pra gente caso tenha alguma dúvida e tiraremos todas elas. Dada essa introdução maravilhosa, agora eu vou passar a bola pra você. Eu tenho duas perguntinhas, amigo, pra você. Na verdade, uma pergunta, já quero que você comece falando pro pessoal. A minha primeira pergunta é: estamos falando hoje da história de José. Eu quero saber qual que foi, talvez, o impacto que essa história teve na sua vida, seja na primeira vez que você leu, seja as outras vezes que você leu, e que você conte para este povo lindo que está nos assistindo, qual que é a história de José. Às vezes o pessoal está lá, não conhece, ou conhece por alto, que você possa introduzir essa história e a gente poder começar o nosso bate-papo. Pô, muito legal essa pergunta. Eu nasci em lar cristão. Meus pais são pastores, eu tenho mais 2 irmãos, a gente cresceu dentro da igreja, literalmente cresceu dentro da igreja. E essas histórias bíblicas, pra mim, elas são muito familiares, é tipo Saci Pererê, é tipo mitologia. Minha avó, como eu sou de descendência grega, minha avó nunca me contou muito história brasileira de quando a gente era criança. Minha avó sempre contou muito de mitologia grega, das histórias, aqueles enredos, aqueles conceitos que vêm por trás de cada uma dessas histórias. E os meus pais sempre tiveram muito cuidado de trabalhar comigo e com os meus irmãos quando criança as histórias bíblicas. Então a gente assistia muito desenho, tinha os desenhos antigos bíblicos, a gente tinha a escola bíblica dominical. Meus pais sempre tiveram o hábito de sentar na mesa com os 3 para estar explicando de cada uma dessas histórias. E a história de José, eu falei isso acho que na última vez com a história de Abraão, os 2 textos eles são muito próximos. Porque José, ele é bisneto de Abraão. Então você teve Abraão, que teve um filho da promessa, que era Isaac. Depois de Isaac teve Jacó, e de Jacó você vai ter José. Então os personagens, eles são muito próximos. E aí você tem aqui Jacó, já mais velho, ele já tem ali 11 filhos, ele já tem uma certa idade, ele já está mais velho. E José, ele entra na história já com 17 anos de idade. E José, ele foi o filho da velhice de Jacó. Então Jacó teve muitos filhos, mas ele tinha um carinho muito maior por José, porque foi um filho que ele teve na sua velhice. É tipo um filho de avô, é tipo filho de vô. Então ali, tudo que os outros passaram ele não passou, tudo que os outros não podiam ele pode, tudo que os outros não ganharam ele ganhou. Então tinha um carinho maior, tinha uma diferença
no tratar de José com os outros irmãos. E isso gerou um problema familiar ali. Você tinha José, ele virou meio que um bedel dos irmãos mais velhos, já que ele não trabalhava, ele não fazia muita coisa, ele estava ali mais para vigiar o que os irmãos faziam e relatava para o pai. Isso gerou muita inveja, um sentimento muito ruim dos irmãos com José. Mas José, ele tinha uma especificidade, pronto, demorou, mas saiu. Ele tinha sonhos. E eu gosto de pensar que esses sonhos que José tinha é como se fosse um trailer, um insight, uma prévia do que ele viveria no futuro. E José teve alguns sonhos que gerou uns problemas na família dele. O primeiro sonho dele, ele sonhou que fachos de trigo, 11 fachos de trigo vinham na frente dele e se curvavam na frente dele. E ele contou isso para os irmãos. E as interpretações dos irmãos foram: então quer dizer que a gente, quando você for mais velho, a gente vai se dobrar na sua frente, a gente vai te servir, você vai ser maior que a gente? E isso gerou um problema. E num sonho mais para frente, ele teve um sonho que 11 estrelas e mais um sol e uma lua também se curvavam na frente dele. Ele contou isso para os irmãos e para o pai. E o pai e os irmãos ficaram indignados, falando: então você, quando for mais velho, vai ser maior do que a gente? Você vai criar uma situação onde você vai todo mundo te servir? E aquilo ficou no coração de José. E os irmãos de José começaram a ter esse incômodo cada vez maior no seu coração. E chegou um determinado dia onde Jacó falou: vai lá, procura seus irmãos que eles estão muito tempo longe com o rebanho. E José foi, e ele estava numa terra distante chamada Datã, e os irmãos, vendo José de longe, começaram a se organizar, falaram: vamos matar ele. A gente fala para o nosso pai que um animal veio, comeu ele, a gente suja aqui de sangue alguma coisa a roupa dele e a gente se livra do problema, porque a gente não aguenta mais esse menino aqui atrás da gente. E o irmão mais velho, o cara ruim, falou: não, gente, vamos só dar um susto nele, relaxa, menino, não sabe o que está fazendo, vamos seguir vida, ele vai aprender. E o que eles fazem para dar um susto nele? Eles decidem pegar um menino, pegar José, com 17 anos de idade, jogou dentro de uma cisterna seca e deixou ele lá. E Rúben teve que fazer alguma coisa ali distante, saiu, e na hora que ele saiu, os irmãos mais novos falaram: não, vamos fazer o seguinte, a gente não pode matar, porque se matar, cara, matar é complicado, a gente vai ter uma maldição na nossa vida, é sangue, nosso pai nos ensinou a gente a não matar assim, é nosso irmão, complicado, vamos vender ele, vamos vender como escravo, vai estar passando aqui uma caravana, tá indo pro Egito, a gente vende ele, faz um dinheirozinho a mais, a gente fala pro nosso pai que ele morreu e a gente resolveu o nosso problema. E os outros irmãos concordaram e venderam ele por 20 ciclos de prata. E quando o irmão mais velho chegou, ele se desesperou, porque ele não esperava que aquilo fosse acontecer, ele realmente queria só dar um susto, ele só queria criar uma situação ali para acabar aquele desconforto. Mas ele não tinha mais o que fazer. Então eles foram, mataram uma cabra, um cabrito, pegaram a roupa de José que eles tinham guardado, tinha uma túnica bonita que o próprio pai tinha feito para ele, que era uma túnica colorida, sujaram ela de sangue, apresentaram para o pai e falou: ó, teu filho mais novo morreu, um animal foi, pegou ele, a gente não viu, não estava perto, a gente só achou a túnica, nem o corpo dele, os restos a gente achou. E o pai, Jacó, ficou desesperado, ele chorou por dias, entrou num luto muito longo, os irmãos, os filhos dele ficaram desesperados, não sabiam o que fazer. Foi uma situação muito pior do que eles tinham esperado. Com certeza perder um filho é muito ruim, mas ali eles não tinham aquela expectativa de algo tão pesado no coração do pai. E José seguiu vida. Ele foi até o Egito, foi vendido para um homem chamado Potifar. E Potifar, ele viu José e viu que ele tinha um rapaz ele tinha algo diferente. Ele trabalhava, a história conta que ele era um rapaz bem apessoado, ele era bonito, como ele era filho de Jacó, ele deveria saber ler, saber escrever, saber fazer conta. Ele era um rapaz que estava realmente bem... Ele não era um simples escravo, ele tinha um certo nível de inteligência. E existia algo a mais em José. Tudo que ele fazia dava certo, prosperava. Tudo que ele colocava a mão dele dava certo de uma forma diferente, multiplicava mais do que o normal. E Potifar foi tendo tanta confiança com José, que tudo que tinha na casa dele, José administrava. Potifar não tinha problema nenhum, preocupação nele, confiava 100% na vida de José. Só que à medida que o tempo foi passando, a esposa de Potifar teve um desejo diferente por José, e ela queria se deitar com ele.
e falou, ó, a casa está vazia, vem cá, vamos ter alguma coisa diferente aqui, vamos fazer algo diferente, vamos ter uma relação aqui que eu tenho um desejo por você. E José falou, não quero, eu tenho um carinho, apesar de ser um escravo, ser um servo, Potifar me recebeu de uma forma muito diferente, eu não quero quebrar essa confiança dele. E ela criou uma situação onde ela sugeriu que ela tinha sido uma tentativa de estupro. José acabou sendo preso, Potifar não tinha muita escolha, era confiar na sua própria esposa ou confiar no seu escravo, e não tinha o que pensar. Mandou José para a cadeia, e na cadeia, o gerente da cadeia, ele também confiou em José. Ele percebeu que ele era um rapaz diferente, bem apessoado, ele era inteligente, ele permitiu que José administrasse a cadeia. E a cadeia prosperou. A gente pode imaginar o que é uma cadeia prosperando, mas a cadeia prosperou. As coisas davam certo, não tinha muito problema, e José ficou ali alguns anos. E nesse tempo ele acabou conhecendo 2 servos do faraó, um padeiro e um copeiro. E ali ele estava servindo os 2, estava ali próximo, eram pessoas ilustres, né? Eram pessoas que tinham um tratamento diferente dentro daquela cadeia. Em determinado dia, os 2 tiveram um sonho, cada um o seu, e acordaram assim muito angustiados. E José era bom com sonhos. Ele já tinha tido os seus, ele sabia algumas coisas que Deus gostaria de fazer através da vida dele, apesar de ele estar vivendo algo totalmente diferente. Ele falou, o que aconteceu? E cada um contou o seu sonho. E no sonho do padeiro, ele teve um sonho e José já deu a interpretação, falou, através do seu sonho, você vai ficar aqui mais alguns dias e você vai ser condenado à morte. E chegou o copeiro e falou, através do seu sonho, Faraó vai ver que você não é culpado e você vai voltar para dentro do palácio. E aconteceu exatamente como José tinha previsto, como ele tinha dado a interpretação dos sonhos. E quando o copeiro voltou para o palácio, José falou, não se esquece de mim. Você sabe qual é a minha história aqui, você sabe o que aconteceu, você me conhece, a gente passou aqui um tempo junto, intercede por mim com o faraó. E se passaram 2 anos. 2 anos sem nada acontecer. José continuava dentro da cadeia, até que o faraó teve um sonho. E o copeiro se lembrou de um rapaz dentro da cadeia que interpretava sonhos. E o faraó foi lá, chamou José, colocou José ali no templo e falou, qual que é a interpretação do meu sonho? Ele contou o seu sonho e José falou, não sou eu que dou a interpretação, é o meu Deus a quem eu sirvo que me concede a interpretação. Me dá um dia e amanhã eu trago a interpretação do sonho. E José veio no dia seguinte e falou, a interpretação do sonho é o seguinte, você vai ter 7 anos de muita bonança. Você vai ter muito alimento sendo produzido aqui no Egito, muita coisa boa vai acontecer, você vai prosperar grandemente, vai ser assim, sensacional os seus próximos 7 anos. Mas depois você vai ter 7 anos de muita fome e muita miséria. E Deus está falando que você precisa escolher uma pessoa, alguém preparado, alguém que você confie, alguém que esteja disposto a, nesses primeiros 7 anos, guardar uma parte daquilo que você produzir, para que tudo seja distribuído nos anos seguintes. E Faraó falou, beleza, é você. Já que você trouxe a interpretação do sonho, e eu sei quem você é, porque o copeiro falou, e eu sei qual é a história ali que está acontecendo dentro daquela cadeia, eu sei que você tem a capacidade de fazer isso. E José, da cadeia, se tornou o 2º homem, só abaixo de Faraó, em todo o Egito. E ali os 7 anos de bonança aconteceram, ele foi prosperando, ele foi crescendo, ele se casou, ele teve filhos, tudo no Egito. E os 7 anos de dificuldade começaram a acontecer. E ali não aconteceu só para o Egito. Toda aquela região em volta estava passando pela mesma dificuldade. Muita fome, muita seca, os animais morrendo. E assim também aconteceu com a família de José, com Jacó e seus irmãos. E Jacó falou, o Egito está prosperando. Vocês precisam ir lá e comprar alimento para a gente, senão a gente vai morrer de fome. E quando os irmãos de José foram, era José quem os recebeu. E eles não reconheceram José, tinha passado muitos anos. A gente está falando de que um rapaz de 17 anos que eles imaginavam que tinham morrido. A gente está falando de aproximadamente 15 anos depois, 15 a 20 anos depois daquilo que tinha acontecido. Ele não estava falando em hebraico, ele estava falando na língua egípcia. Ele estava com roupas diferentes, uma cultura diferente. Ele se comunicava com os irmãos através de um intérprete. Então era muito difícil você reconhecer alguém. E José percebeu quem eram os irmãos, os reconheceu.
E a Bíblia não fala exatamente o porquê ele criou uma situação diferente. Aí a gente pode dar várias interpretações, se ele queria provar o coração dos irmãos, se ele ainda não tinha perdoado totalmente, se ele queria fazer algo novo, mas José decidiu testar os irmãos. E ali ele pegou os irmãos e falou, vocês são 11, vocês são 10, vocês são só vocês? Não, ainda temos o nosso pai, nossa família, e temos um irmão caçula, que meu pai não deixou sair daqui porque ele é muito novo, a gente já tinha perdido um irmão caçula e meu pai tem essa dor no coração até hoje, e ele teve um outro filho que é Benjamim, que ele não pôde sair. E José começou a criar uma situação de falou, vocês não estão falando a verdade, vocês são espiões, vocês estão aqui para saber quais são as riquezas do Egito e vão trazer uma outra nação, vão invadir a gente e vocês são inimigos. E eles começaram a se desesperar e falaram, não, vamos fazer o seguinte, um de vocês fica aqui e vocês voltam, pega o irmão caçula e se vocês trouxerem o irmão caçula de verdade, eu libero todo mundo e você sai com a comida. Beleza? Não tinha o que fazer. Beleza. Simeão, que era um dos irmãos, ficou e eles partiram para a terra de Jacó e falaram, pai, aconteceu isso, isso e isso, essa situação aqui, Simeão tá lá, a gente precisa pegar Benjamim, que é seu irmão, que é seu filho caçula, e vamos voltar para o Egito para a gente poder pegar Simeão até se não a gente vai morrer de fome. E Jacó falou, eu já perdi um filho, eu não vou perder outro. Simeão é morto, Simeão já era, esquece Simeão, Benjamim não sai daqui. Eu prefiro perder esse filho do que perder 11. Não quero mais, chega. E uma série de situações aconteceram e Jacó falou, beleza, vai. E quando eles chegaram de volta para o Egito, Simeão tinha sido muito bem tratado, muito bem acolhido. E José foi e fez mais uma situação. E dessa vez ele colocou como se Benjamim tivesse roubado a casa de José. E eles prenderam Benjamim. E falaram, traz o pai de vocês aqui, senão vai todo mundo preso. E Jacó decidiu voltar. E ele foi, se reconciliou com José, e José, quando foi, se apresentou para os irmãos, falou, olha, eu sou irmão de vocês, aquele que vocês entregaram como escravo, e não se preocupem com o que aconteceu. Isso aqui é terra passada, foi Deus quem preparou toda essa situação para que vocês não morressem de fome. E Faraó depois conheceu toda essa família e falou, a situação da região está muito ruim, vem todo mundo para dentro do Egito. A gente tinha uma situação antes de Abraão saindo de uma região e indo para a Terra Prometida. Ali naquela Terra Prometida aconteceu uma grande fome. Eles saíram de lá e foram para o Egito. E ali no Egito eles passaram muitos e muitos anos. Mas essa história de José, eu lembro quando eu a conheci a primeira vez, ela falava muito sobre perdão. Sobre você aprender a lidar com aquilo que acontece com você e quem você é e quem você continua sendo quando aquilo acontece. E hoje a gente consegue ver mais algumas coisas que acontecem além do perdão, como fidelidade, identidade, honrar pai e mãe, família, princípios que a gente vai colocando na história e é legal a gente ler essa história aqui, porque a cada vez que você lê, ela vai falar com você de uma forma diferente a depender do momento de vida que você vive. E isso é muito legal, porque a Bíblia inteira é assim. Eu gosto muito disso. Legal, então a história já foi colocada para todos vocês de maneira excelente, excepcional, com todos os detalhes. Agora vamos entrar aqui nos aprendizados que a gente pode tirar dos vários. Eu separei alguns aqui que eu tirei, quero botar sobre a mesa para que a gente possa conversar sobre eles. Então, começando da parte onde os irmãos vão lá e querem vender José. José não está com eles, José está indo atrás deles, porque o pai pediu para dar uma olhada, né? Ele, como era o bedel, como era o chefinho ali, meio que era o X9 da casa, falou, vai lá, vê o que meus filhos estão fazendo. Quando os irmãos veem José, eles começam a travar um plano e falam, cara, vamos matar José. Só que Rubem fala, cara, não mata ele, como você explicou. E meu aprendizado eu quero trazer aqui o primeiro tópico sobre isso. Essa parte tem 2 aprendizados, quero trazer o primeiro, que é o seguinte. José não sabia que Rubem meio que intercedeu ali e fez com que os irmãos não matassem ele. E o aprendizado Deus está livrando a gente de diversas coisas que poderiam matar a gente e a gente nunca vai ficar sabendo disso. Quando eu vejo essa história, eu vejo pra minha vida, eu fico pensando, cara, tem livramentos que eu passei, que talvez vocês passaram quase que todos os dias, que a gente nunca vai saber. Então,
ter esse sentimento de agradecimento a Deus, de falar, Senhor, obrigado por me livrar de coisas que eu nem sei que eu fui livrado. Verdade. E simplesmente estar feliz, estar alegre de você estar vivendo e ter a oportunidade de estar vivendo a sua vida. Tem os problemas, tem os desafios, mas ser grato por ainda estar vivo e ter a oportunidade de viver todos os dias. Pô, fantástico isso. Eu gosto muito desse pensamento. Eu estava escutando o curador do Museu de História Natural de Nova York, eu esqueci o nome dele, mas ele apresenta um programa chamado Star Talk. Eu esqueci o nome dele, ele é bem... Neil deGrasse Tyson. E ele fala que quando a gente tem uma ideia que aproximadamente 100 bilhões de pessoas já passaram por toda a Terra até o dia de hoje. Desde o momento que o homem surgiu até o dia de hoje, aproximadamente 100 bilhões de pessoas já passaram por isso. Passaram por aqui. Uhum. E quando a gente pega o DNA humano e a gente faz a quantidade de vezes que ele pode ser diferenciado, que ele pode ser multiplicado, é um número assim estrondosamente maior do que 100 bilhões. Uhum. Mas aconteceu alguma coisa que só essas 100 bilhões de pessoas apareceram. Então a gente tem que ser muito grato por a gente ter sido escolhido para estar aqui na Terra fazendo alguma coisa. Para a gente estar aqui por ter dado o nosso primeiro suspiro, o nosso primeiro respiro de ar, aberto os nossos olhos e ter compreendido o universo que a gente vive hoje. É muito importante esse sentimento de gratidão, de que a gente está aqui e que a gente pode mais do que a gente vive. E Deus faz isso. Eu tenho no meu coração que a gente vive, que Deus está com a gente o tempo todo e Ele nos protege de algo, Ele nos protege de coisas que a gente nem sabe, de batalhas que a gente nem sabe que a gente está lutando ou que a gente nem vai precisar lutar porque alguma coisa aconteceu e impediu essa batalha. E o princípio de gratidão é a ideia de você jogar luz em algo que está escurecido, que não está aparecendo. Então a gente precisa ter esse entendimento, essa consciência de que Deus nos abençoa mesmo quando a gente não sabe que a gente está sendo abençoado. Uhum. Isso é bem legal de pensar, isso dá um estalo diferente na cabeça. E é muito sobre treinar o nosso olhar, né? Total. Aonde que a gente está dando ênfase na nossa vida, porque, cara, eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela deu um exemplo sensacional, que ela falou, quando uma pessoa faz atividade física, ela pode colocar ênfase em 2 lugares. Ou ela pode colocar ênfase na dor que ela está sentindo e como aquilo é desagradável. Ou ela pode colocar ênfase em, cara, isso daqui vai estar doendo, mas é porque eu estou me desenvolvendo e eu vou sair mais forte quando meu músculo se recuperar. Então, aonde que a gente está colocando a nossa ênfase? E um exemplo que eu estava lembrando aqui é do 11 de setembro. Não sei se você chegou a ver, né, quando teve naquela época, o relato de diversas pessoas que não estavam no prédio, que eram para ter sido mortas porque, né, o avião atingiu o andar que elas trabalhavam e elas não conseguiram chegar porque pegaram trânsito, porque, cara, o pneu furou, porque diversas coisas aconteceram e Deus livrou elas. Então, naquele momento, cara, pegou trânsito, podia estar irritado, estar xingando, estar reclamando. O pneu furou, podia falar, meu Deus do céu, cara, que dia horrível, que dia péssimo. Mas foi aquilo que livrou aquelas pessoas da morte. Então, a gente olhar para a nossa vida quando alguma coisa ruim acontecer, de que, cara, pode ser que uma coisa ruim está acontecendo agora para que uma coisa muito pior não aconteça lá na frente. Pô, eu gosto muito de pensar nisso com a ideia de onde eu vim, com a minha ancestralidade, porque eu gosto muito das histórias dos meus avós, dos meus bisavós. A gente até conversou sobre isso um pouquinho na semana passada. E eu sou de família grega e eu sei mais ou menos onde estavam os meus bisavós antes de começarem a família, o meu avô antes de começar a família dele, e eu tenho o pai do meu pai, que é meu avô chamado Basílio, a gente chama de Papu, que é vovô em grego, e ele viveu em Creta, ele nasceu em Creta, na maior ilha ao sul da Grécia, e aos 10 anos de idade ele foi condenado à morte. Ele nunca tinha usado sapatos. E um camarada falou, você quer usar sapatos? Eu faço sapatos pra você, você precisa me arrumar um pneu. E ele passou um tempão procurando aquele pneu, não tinha achado, e ele achou um Jeep, dando um mole ali, pegou o step, roubou o step, levou pro cara, fez o sapato dele. Quando ele descobriu, o Jeep era do comandante italiano que cuidava da ilha. E o meu avô foi acusado de espionagem e condenado à morte. Porque ele falou, esse menino aqui, com certeza alguém falou alguma coisa com ele, vão criar uma situação lá na frente onde eu vou precisar do step, não vou ter step, eu vou ficar vulnerável e vão atentar contra a minha vida. Condenaram meu avô à morte. 10 anos de idade. Fuzilamento.
A Grécia foi acho que o único país do mundo que foi invadido e ocupado pelo fascismo e pelo nazismo ao mesmo tempo, na Primeira Guerra Mundial. E ali a ilha de Creta estava ocupada pelos contingentes italianos. E no dia que o meu avô conta essa história, se você não acredita, a mesma energia que você gasta para não acreditar, eu gasto para acreditar, cada um acredita no que quiser. No dia que o meu avô foi para fuzilar, foi pro pelotão de fuzilamento, era aniversário do comandante. E ele podia dar indulto, ele podia perdoar alguém, ele perdoou o meu avô. Ele falou, não, menino de 10 anos de idade, não precisa matar o menino de 10 anos, libera ele. E eu fico pensando, cara, imagina se meu avô tivesse sido fuzilado aos 10 anos de idade. Eu não estaria aqui hoje. Então eu gosto de pensar que as coisas acontecem por um motivo. E todas essas coisas vão lá na frente, elas vão se desdobrando através de alguma coisa. Então às vezes você está vivendo uma situação ruim, você está num sentimento pesado, você está num momento ruim da sua vida, mas pensa, quantas e quantas pessoas precisaram viver, sobreviver, se casar, ter filhos para eu estar aqui hoje? Se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Eu também vou dar conta de passar por isso aqui. Eu também vou dar conta de superar a minha dificuldade, eu também vou dar conta de passar por uma próxima fase. Coisas melhores vão acontecer. Eu sempre tenho muita esperança, eu sempre sou muito positivo, muito otimista. Eu sempre acho que alguma coisa boa vai acontecer lá na frente. Então a ideia é essa. Alguma coisa boa vai acontecer lá na frente. Você precisa ser otimista. As coisas acontecem por um motivo e por esse motivo você está aqui hoje. Sensacional. E aí uma outra chave dessa passagem específica é que muitas vezes aquilo que a gente acha que está levando a gente para a morte está levando justamente para o nosso propósito. Então Deus não permitiu com que José fosse morto, mas também não permitiu com que José voltasse para a casa de seu pai. Porque se ele volta para a casa do pai, ele não ia viver os sonhos que ele tinha. Então coisas ruins muitas vezes têm que acontecer para que a gente seja guiado, direcionado para o nosso propósito. É aquilo, vai doer, mas é porque a gente precisa que a nossa rota seja recalculada ou que alguma coisa aconteça para a gente poder viver os sonhos que a gente tem. Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pô, perfeito. E assim, uma coisa que é legal de pensar é que o seu propósito não é para você. O propósito de José não era ser governador do Egito. O propósito de José era salvar sua família da fome. Ele ser governador foi um bônus. Ele ter uma vida mais tranquila, ele se casar e viver no Egito. Mas o propósito de José, Deus não deu os sonhos de José para falar, relaxa, aguenta firme aí que vai acontecer um monte de coisa ruim, mas você vai virar governador do Egito, você vai sair da prisão direto para o palácio. Não. O propósito que Deus tinha para José era que ele ia levar todo aquele povo, ia livrar todo aquele povo da fome. Se José não tivesse ido para o Egito, provavelmente toda aquela geração teria sido perdida. E toda aquela promessa na vida de Abraão lá atrás não teria acontecido. Não teria dado continuidade. Toda aquela geração, toda aquela família, todo aquele povo teria sido perdido. Então o nosso propósito, a gente gosta de falar de propósito, não é pra gente. Deus não tem um plano para a sua vida só para você ser feliz, para você ficar confortável, para você estar andando de carro importado, vivendo no palácio e ficando tranquilo e ser rico. Não, não é esse o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu gosto de falar que ser feliz é muito pouco. Deus não te colocou aqui na terra só para ser feliz, porque ser feliz é muito pouco. Deus te colocou aqui na terra porque você tem coisas muito maiores para fazer através da sua vida, na vida de outras pessoas. Sensacional. A gente muitas vezes fica nessa visão do eu, né? Eu, tudo é pra mim, tudo como é que eu vou ganhar. E cara, eu gosto de olhar por essa perspectiva de que Deus tem um plano macro para a humanidade e a gente faz parte desse grande quebra-cabeça. Eu sou uma pecinha, você é uma pecinha e cada um tem que encontrar o seu lugar, o seu encaixe e é esse propósito. A gente vai colher benefícios disso, porque, por exemplo, José colheu o benefício de se tornar o governador, mas assim, não era para ele poder se exibir, não era para ele poder tirar foto lá no Instagram. Não era sobre ele. Não era para ele poder no jogo da Champions League de graça, porque ele é, sei lá, o governador. Era para conseguir livrar a nação. Então, que a gente colha benefício, obviamente, porque né, vai acontecer, mas não como maneira principal, mas como uma consequência daquilo que Deus quer fazer através da gente. Você falou um versículo que eu gosto, que é todas as coisas cooperam para o bem daquele que nele crê. Mas você tem uma continuação do versículo, que é e cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Então você não vai só receber o que Deus te prometeu só porque você é bom e você o ama, mas porque você também está
mirando naquilo que Deus pediu para você mirar. Se você tem algo no seu coração que está ardendo dentro de você, que você, cara, isso aqui não faz o menor sentido, isso aqui às vezes é algo muito grande para mim, cara, testa. Às vezes você vai se ver numa situação que você vai dar uma guinada na sua vida e você vai começar algo que Deus pediu para colocar em você, e pessoas que não tem nada a ver com a sua vida vão começar a se conectar, e você vai começar a fazer coisas que você não fazia, você vai começar a ler coisas que você não lia, você vai começar a falar coisas que você não falava, você vai se encontrar com pessoas que você nunca imaginou que você encontraria. E as portas, elas vão simplesmente se abrir. E o legal é que às vezes nem porta tem. Vai surgir uma porta do nada que você nem imaginou que aquela porta poderia existir. E isso é muito, muito legal. Não é sobre a gente, não é sobre você, não é sobre você ser feliz e você ter um perfil bonito no Instagram para mostrar para os outros. É sobre a diferença que você está fazendo no mundo através da sua vida. Legal, então fala pro pessoal aí para que quando eles estiverem passando por alguma dificuldade, a pessoa falar para ela mesma, vai fazer sentido, lá na frente tem um plano maior para mim. Uma dificuldade às vezes é um grande degrau. Às vezes você se vê numa situação onde você não gostaria de estar, mesmo por culpa sua ou não, às vezes coisas ruins acontecem. E a minha esposa a gente estava falando sobre isso essa semana, ela falou sobre o princípio 10-90, que a forma como as coisas te afetam é mais sobre como você se enxerga nas coisas, o que você faz com elas, do que exatamente aquilo que acontece com você. Então 10% do como aquilo te afeta é exatamente aquilo que acontece, e 90% é como você resolve aquela situação que aparece na sua vida. As coisas vão acontecer, não tem como, a gente não vive numa bolha protegido, onde a gente não vai nunca tropeçar, nunca vai dar com um mindinho numa mesa, nunca vai fazer nada com ninguém, onde a gente vive num mundo cor-de-rosa. Deus nunca prometeu um mundo de cor-de-rosa para ninguém. Mas o que a gente faz quando alguma coisa acontece? Seja boa, seja ruim. Se alguma coisa boa acontece, a gente se alegra, a gente tenta abençoar outras pessoas, a gente guarda um pedaço para que lá na frente a gente possa também usufruir daquilo que aconteceu lá atrás até lá na frente. Mas e quando alguma coisa ruim acontece? Cara, você tem que saber lidar com aquilo, você tem que trazer uma solução, você tem que correr atrás, você tem que trazer outras pessoas para lidarem com aquilo com você. Você vai sofrer? Vai, não tem problema. Não é errado você sofrer por algo ruim acontecendo. Isso não é falta de fé, não é falta de consciência daquilo que está acontecendo. Pelo contrário, quando alguma coisa ruim acontece, é normal ficar triste. Ficar triste é um sentimento que Deus colocou dentro da gente. O problema é o exagero, o problema é só o triste, o problema é você querer enterrar a cabeça dentro da terra e não querer lidar com o problema. O que você pode fazer com aquilo que está acontecendo à sua volta? E você precisa começar a colocar uma ordem. Você vai lidar com qual problema primeiro? Aí você organiza. Eu gosto de lidar com a primeira coisa que aparece na frente. E acabou aquela, a gente lida com a próxima, com a próxima, com a próxima, até que alguma coisa aconteça, alguma coisa vai desenrolar. E a gente precisa andar para frente. Mesmo que você falhe, mesmo que você tropece caindo para frente. E às vezes o algo ruim não é um castigo, é um treinamento, né? Nossa, Deus está me castigando, meu Deus, o que eu fiz? Cara, o treinamento, José não tinha feito nada. Ele foi vendido como escravo, já não fez nada e ele foi preso. Mas aquilo era o treinamento, ele tinha que passar por aquilo. Então, se ele não tivesse administrado a casa de Potifar e depois a cadeia, ele não saberia administrar as riquezas do Egito. Não saberia, é treinamento. Ele foi treinado, isso é muito legal. Às vezes, Deus vai nos trazer para algo novo porque nós já tivemos um treinamento lá atrás que nos capacitou para esse algo novo. E aí você pode colocar em inúmeras situações. Se você já teve um problema num relacionamento, você está tendo um relacionamento hoje, você lidou com um problema lá atrás, você sabe lidar com esse problema hoje. Você teve um problema de saúde, você lidou com um problema de saúde lá atrás, e às vezes uma pessoa que você ama está tendo esse problema de saúde, você sabe lidar e você vai ajudar essa pessoa a lidar com esse problema de saúde. Problema financeiro, a mesma coisa. Um problema numa empresa, você soube administrar isso quando era pequeno e você vai saber administrar quando for um problema muito maior, muito grande. Isso vai fazer parte de você, esse treinamento. Então tudo aquilo que a gente participa, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente trabalha, faz parte da gente. Isso é um treinamento para algo lá na frente.
seja para o bom, seja para o mal, vai depender de você aprender ou não a resolver a estação que você está vivendo. Eu lembro de eu não lembro qual livro que eu li isso, não foi a biografia dele, mas foi algum livro que comentava sobre a biografia do Abraham Lincoln. E na história de Abraham Lincoln, cara, ele tentou diversas vezes entrar no governo e ele fracassou em durante várias vezes. A história dele também é muito marcante na parte inicial, né, da fase adulta, porque ele perdeu a esposa, se não me engano ele perdeu a esposa, ele teve depressão. E a história conta no final, né, se não me engano foi uma carta que ele enviou, né, uma das cartas que ficaram dele, que ele disse que a depressão que ele teve, essas dificuldades que ele teve para conseguir entrar na vida pública, tudo isso fez com que formasse realmente quem ele precisava ser para ser o homem que ia lidar com a escravidão, seja por conta da empatia que ele ia sentir pelas pessoas, seja por conta da resiliência que ele ia ter que ter para conseguir enfrentar toda aquela dificuldade que seria realmente, cara, gerar um marco nos Estados Unidos, conseguir liderar aquelas pessoas que iam realmente topar entrar naquela batalha com ele. Então tudo aquilo que ele passou de dificuldade, seja na questão familiar, na questão dele emocional, na questão das dificuldades que ele teve profissional, formou o Abraham Lincoln que precisava ser gerado, que precisava ser desenvolvido e criado para conseguir ser aquele homem que ia realizar o que ele realizou. Então tudo faz sentido, tudo se conecta, né? Você tem uma história parecida com essa, né? Uhum. Você viveu um tempo onde você trabalhava com redes sociais, com criação de conteúdo, com mídia, com a parte de educação, de conhecimento. Você se afastou disso de forma completa. Você começou um outro projeto e esse projeto começou a se desdobrar e você começou a usar aquelas habilidades que você tinha recebido e que você achou que você nunca mais fosse usar. É mais ou menos isso. Treinamento, é um treinamento. Nem tudo que acontece na sua vida você vai jogar no lixo. Tem coisa que você vai guardar. E você vai usar isso lá na frente. A história é legal porque de forma muito breve, 2018 até 2020 eu trabalhei no meio de tech, então eu comecei a dar palestra, comecei a falar em público. Eu ajudei um amigo a criar um canal no YouTube sobre direito. Então eu entendi como é que criava um canal, ajudei ele a gravar, a gente contratou uma pessoa para editar e eu vi como é que era a edição. Trabalhei a gente criou, na verdade, né, uma produtora audiovisual, onde a gente fazia ativação de marca, e foi legal porque eu comecei a falar para a câmera ali, e tudo isso que eu fiz lá atrás, hoje eu faço aqui no clube. Eu falo em público, eu tenho um canal no YouTube e eu falo para a câmera. Então, ali eu desenvolvi habilidades que eu estou usando hoje. Então, às vezes a gente vai passar por situações da nossa vida onde aquilo não vai ser o fim da nossa vida, mas vai ser realmente o lugar para que você possa desenvolver uma habilidade, passar para a próxima fase, como foi com o José, né? Exatamente. A gente vai ganhar, é que nem o exemplo que você falou da academia, você vai ganhando musculatura e aquele músculo ele vai servir para outras coisas. E fazer outro exercício também. Exatamente. Né? Você vai ficar forte não só para levantar no supino, você vai ficar forte para fazer outros exercícios e aquilo ali vai sendo acrescentado em você. Você vai ficando parrudo naquilo que você sabe fazer. Para carregar seu filho? Total. Então, Total. Não é castigo muitas vezes, né? É treinamento. Aí você tem que ter o discernimento do que você vai fazer nesse tempo, nessa história, nesse momento da sua vida. Tá passando dificuldade? Brother, não desista. Não desista, não desista, não desista. Insista, persista, o seu dia chegará. Já dizia minha mãe, Dona Calhopes. Vai chegar o seu dia. Vai chegar, uma hora a dificuldade vai passar, uma hora aquilo ali vai virar, uma hora alguma coisa diferente vai acontecer. E você tem que estar preparado para aquela coisa diferente que vai acontecer. E eu gosto de falar que quando você está numa estação de treinamento, se você não aprende aquilo que você precisa aprender, você vai repetir aquela estação. Até quando? Até você aprender. E a gente tem que aprender a ser humilde para entender que a gente tem que estar onde tem que estar, que a gente não sabe tudo, que a gente tem muito o que aprender ainda. A gente tem que ter assim esse coração grato de falar, Deus está me chamando para fazer coisas novas, Ele está chamando o meu nome, Ele está me intimando para fazer algo diferente. A gente tem que ter essa ideia de que Deus vai fazer, não é sobre mim, é sobre Ele. Isso é muito bom, é importante. Porque senão você vai viver chateado, vai viver triste. De que algo ruim está acontecendo, que sua vida é difícil, que sua vida é complicada, que sua vida não vale a pena, que só coisas ruins acontecem. E aí vai viver na lei de Murphy. Nossa, é porque é comigo, é porque é comigo, é porque é comigo. E não é assim, a vida não funciona assim. E existe uma beleza no deserto. Eu gosto de falar pro pessoal, eu falo, cara,
as grandes coisas que a gente vê hoje em público nasceram em um momento de deserto. Concordo. Então veja esses livros aqui, todos esses livros eles foram idealizados, pensados e produzidos quando ninguém estava vendo. E hoje tem livros aqui que alcançaram países, nações, gerações, pessoas que morreram e que até hoje conseguem influenciar outras pessoas através daquilo que escreveram. Cara, empresas. Esse canal aqui está no YouTube. O YouTube ele nasce não de algo público, mas de meninos que se juntaram e falaram, cara, vamos criar algo novo. Então tudo que é grande, tudo que vai ser relevante, tudo aquilo que vai gerar impacto em milhões de vidas, nasce muitas vezes do deserto, daquele momento no secreto, daquilo onde ninguém está te vendo, mas algo grandioso está sendo gerado. Então aproveite esses tempos de deserto, aproveite o tempo na escravidão como José aproveitou. José não ficou choramingando, José ficou o quê? Treinando habilidades, ele foi o melhor servo que Potifar tinha. Na cadeia ele foi o melhor preso que ele teve o upgrade e virou o gerente da cadeia. Então aproveitar esse tempo para gerar alguma coisa, porque às vezes o seu melhor livro, a sua grande empresa, cara, o seu grande relacionamento, ele vai nascer quando coisas forem ajustadas nesse tempo, né? Concordo. E vale a pena pensar que nada disso foi feito sem dificuldade. Que você não vai fazer algo novo, algo diferente, algo bonito, algo extraordinário, deitado no sofá, fazendo nada. Não tem jeito, não tem jeito. Se a gente for pensar numa semente, uma semente é plantada, ela vai passar por aquela dificuldade de morrer a semente, começar o broto e romper a terra, para ali ela virar algo muito grande. Então você precisa plantar alguma coisa, você precisa colocar esforço, você precisa colocar vontade, você precisa ser intencional naquilo que você está fazendo. Coloca seu coração, sua energia, faça o melhor que você consiga fazer. Coloca ali o seu coração, a sua identidade, coloca a parte de você, a sua essência. Aquilo que eu falei sobre ler a história, e cada vez que você lê, você vai ter uma interpretação diferente, isso faz parte da sua essência. Faz parte de quem você é. Tem algumas coisas aqui que você vai ler, que você lê. Eu li isso aqui já várias e várias vezes, essa história. Eu cresci dentro dessa história. E toda vez que eu leio, tem alguma coisa que me chama a atenção de uma forma diferente. Pô, José fez isso aqui, mas será que ele realmente tinha perdoado? Como é que é o processo de perdão? Como é que é o coração dele? Será que os irmãos dele tinham se arrependido? Será que o meu perdão depende do arrependimento dos irmãos? E se os irmãos não tivessem arrependido, ele teria salvado os irmãos? Teria salvado só o pai? Teria mandado matar os irmãos? Tudo isso você vai trabalhando. Isso aqui vai fazendo parte de você. Vamos falar agora de outro assunto. Inclusive a gente falou de alguns que eu tinha separado aqui, então é legal porque deixa realmente as coisas fluírem, mas tem uma frase que tem aqui na história de José e que tem na história de outros grandes homens da Bíblia que me chamou muita atenção, que a frase é, abre aspas, o Senhor estava com José e ele era bem sucedido em tudo que fazia. Isso acontece na casa de Potifar, acontece na prisão, a gente vê isso também na história de Davi. Davi, a Bíblia fala que Davi era bem sucedido em tudo que fazia, porque o Senhor estava com ele. A gente vê o rei Ezequias e vê outras pessoas que eu não vou lembrar aqui agora, mas está na Bíblia também. Eu quero falar sobre isso, sobre o fato da gente ser bem sucedido porque Deus está com a gente. E a gente vai pegar na história de Moisés, que vai ser o nosso próximo episódio, sobre aqui as séries da Bíblia, de que Moisés fala para Deus o seguinte, se o Senhor não for, nem vou. Então, se o Senhor não for com a gente, eu nem saio do meu lugar. E a gente tem essa mesma atitude de Moisés, para que a gente possa também ser bem sucedido em tudo que a gente vai estar fazendo. O que você acha, o que você tem para falar sobre essa aspas aqui que eu trouxe pra gente? Pô, o que eu acho nada. Agora, o que a Bíblia fala é o seguinte, nesse mesmo trecho onde você falou de Moisés falando, Deus, o Senhor falou que o Senhor vai colocar um anjo para liderar o povo à frente, e eu falo que se o Senhor não for, a gente nem se mexe. Esse trecho a gente vai começar, se Deus quiser, lá na frente, sobre Moisés, e o povo ele peregrinou 40 anos no deserto porque eles escolheram não lutar. Ali teve uma situação onde 12 homens foram escolhidos para dar uma espiada ali na terra, 2 homens decidiram entrar e 10 falaram a gente não entra, e o povo decidiu escolher os 10 e não os 2. E aí, por conta daquela passividade, daquele pensamento de não, eu não vou lutar, o povo é muito mais forte do que eu, estou com medo, o povo peregrinou 40 anos no deserto. Só que, nesse exato momento, Deus falou, vocês vão andar no deserto porque
vocês não quiseram entrar, beleza. Então eu tenho que passar por um processo aqui de limpagem com vocês, porque vocês têm que tirar esse sentimento de eu ainda sou um escravo, eu ainda não dou conta, eu ainda não sou capaz. E uma parte daquele grupo falou, não, eu vou entrar. E Deus falou, não entra porque eu não sou com vocês, vocês vão perder. E eles entraram e perderam. Eles foram derrotados. Grande parte daquele grupo que entrou na Terra Prometida sem Deus dando o abono, eles morreram. E é aquilo que a gente falou um pouquinho lá atrás, não é sobre a gente. A gente vai passar dificuldade, a gente vai lutar, mas Deus ele vai dar a nossa dificuldade de acordo com a nossa disposição e a nossa capacidade. Ele nunca vai entregar nada pra gente que a gente não seja capaz de lidar. Quando a Bíblia ela tem algumas traduções diferentes, né? E a Bíblia fala a cada dia o seu mal, viva a cada dia o seu mal. Mas quando a gente vai para o grego, a palavra traduzida não é para mal. A palavra que ele fala é estoli. E estoli é dificuldade. Então não é cada dia o seu mal. Deus não deseja o mal de ninguém. Deus não deseja que você passe uma situação ruim. Mas situações difíceis vão acontecer. E como a gente vai lidar com cada situação difícil, é assim que a gente vai prosperar ou não. Eu tenho no meu coração que quando a gente começa uma estação onde a gente é chamado, a gente falou sobre isso alguns minutinhos atrás, de intimado a fazer algo, Deus está nos chamando, Ele está vendo que a gente é capaz, e a gente se propõe a fazer o plano de Deus através da nossa vida, a gente vai prosperar. Por quê? Porque a gente vai começar a se mover em direção a um milagre, a um algo novo. Então, eu tenho vários testemunhos assim na minha vida. Eu sempre gostei muito de fazer alguma coisa diferente, direcionado naquilo que Deus colocou no meu coração. E algumas coisas terminaram com o tempo. As estações que a gente vive, elas não são eternas. A gente não vai permanecer fazendo a mesma coisa o resto da vida. Tem coisas que a gente vai fazer por um tempo e outras estações a gente vai mudar as nossas atividades. E Deus, eu gosto de falar que Deus me surpreende algumas vezes. Tem algumas vezes que eu estou passando por alguma situação que eu não sei nem errar, eu não sei nem para onde eu vou, eu não sei o que eu vou fazer. E de repente alguma coisa acontece, ela se desenrola, ou então eu tenho uma ideia diferente, e aquela ideia faz aquilo virar. Então Deus ele vai trabalhar a nosso favor e com a gente. Então não adianta nada a gente esperar que um milagre vai acontecer enquanto a gente está com a cabeça enterrada na terra. Não é assim que acontece. As coisas elas são intencionais, você precisa ser intencional. Deus ele não vai se mover antes de você se mover primeiro. Deus ele não vai colocar alguma coisa para acontecer antes de você dar o seu passo. Então José ele poderia não ter se envolvido com sonhos. Ele poderia ter visto ali o padeiro e o copeiro ali e falou, eu não tô nada a ver com isso, eu quero nem saber, eu sei o que vai acontecer com eles, eu vou viver minha vida aqui e vou ficar quietinho. E quando a oportunidade chegou com o faraó, eu falei, quem sou eu para falar com o faraó? Eu vou ficar quietinho na minha cadeia, eu já não morri, já estou no lucro. Eu poderia ter morrido como escravo, poderia ter morrido no deserto, meus irmãos poderiam ter me morrido, minha mãe poderia ter me abortado, meu pai poderia ter morrido, eu poderia não ter acontecido nada, eu vou ficar aqui quietinho na minha. E não é sobre isso. É sobre a gente entrar nas portas que Deus abre pra gente. E quando a gente entra numa porta que Deus abre, a responsabilidade de manter aquela porta aberta é de Deus. Se a gente vai lá e se a gente se coloca numa situação que Deus não chamou pra gente fazer, a responsabilidade de manter essa porta aberta é nossa. E aí, você dá conta, você não dá conta, é com você, a escolha é sua. E por mais que você dê conta, é muito mais pesado, né? Muito mais pesado. Porque Deus está te chamando para você passar por portas e não para abrir portas. Legal. E outra coisa que também eu quero colocar, que eu acho legal a gente colocar de forma clara alguns conceitos, né? Muita gente lê essa frase, nossa, o Senhor estava com José, ele era bem sucedido em tudo que fazia. E muita gente pode olhar o ser bem sucedido como o seguinte: tô aqui agora, vou passar o dia fazendo nada, vai cair do céu, as coisas vão acontecer. Mas cara, existia muita batalha e muito trabalho. Para mim, a melhor exemplo é a história de Davi. A Bíblia fala que Davi era bem sucedido em tudo que fazia nas batalhas porque o Senhor estava com ele. Cara, Davi ia pra batalha. Davi tomava soco, Cara, eu não sei o que acontecia naquelas batalhas, mas ele tinha que entrar, batalhar, não sei se quebrou braço, não sei se quebrou perna, não sei o que aconteceu.
E o ponto é, ser bem-sucedido não é que algo ruim não vai acontecer. É que do outro lado, lá no final, depois que você passar pela batalha, você vai ser bem-sucedido. Então quebrar um pouco também essa visão na galera, porque muitas vezes é isso, eu vou ser bem-sucedido, então, cara, quando Deus está comigo, eu vou estar aqui de bobeira, as coisas vão estar acontecendo, vai chegar contrato, só vou assinar, mas não é desse jeito, né? É aquele jargão crente, né? Deus proverá. Não, eu vou estourar o cartão de crédito esse mês e mês que vem Deus proverá. Eu vou comprar roupa adoidado, mês que vem Deus proverá. Eu vou ser um irresponsável com a minha vida, mês que vem Deus proverá. E isso é um jargão, não funciona assim. Tem um trecho no Novo Testamento em que Jesus percebe que as pessoas estão muito ansiosas por aquilo que vai acontecer. Ele fala, por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão tão angustiados pelo que vai acontecer amanhã? Os pássaros do céu não plantam, nem colhem, nem guardam, e todos os dias Deus os dá o seu provimento. E aí as pessoas acham que por conta disso você pode ficar ali tranquilão aqui no seu ninho, esperando fazer nada que Deus proverá. E não é isso. A minha visão é que Deus vai dar o seu sustento, mas o pássaro precisa todo dia sair do ninho, voar, tomar cuidado com o gavião que está querendo pegar ele às vezes. Quando for pegar o alimento, tomar cuidado com a cobra, que ali às vezes está às vezes. Você precisa estar atento, você precisa estar preparado, você precisa ter musculatura para estar voando, para estar batendo asa. Você precisa saber de onde você está saindo, para onde você está indo e para onde você vai voltar. Você precisa saber quem você é, você precisa ter a habilidade de voar. Você precisa passar por um processo de treinamento, de fortalecimento, para você ser... para essa identidade fazer parte de você. Então, não é só o Deus proverá, não é só Deus estar comigo, e se eu for irresponsável? E se eu não for fiel com Deus? E se eu não cumprir com o meu propósito, se eu não cumprir com as minhas tarefas, se eu não fizer tudo o que eu poderia ter feito? Sensacional. Eu não vou nem complementar isso daqui, porque eu achei maravilhoso esse exemplo. Eu quero dar mais um exemplo que é, cara, tente chegar perto dos filhotes de um quero-quero. Irmão, aquele passarinho, se precisar, ele vai morrer, mas ele não vai deixar você chegar Não abre perto. mão, faz parte de quem ele é. É a gente entender o que Deus está pedindo pra gente. Não é só ficar o dia inteiro assistindo Netflix. Não, as pessoas acham que quando a gente anda com Deus, a gente esperar vai em Deus. o esperar em Deus. Cara, a gente falou sobre isso na semana passada, no último mês, falou, é lindo falar que você vai viver por fé até ter que viver por fé. Viver por fé é você abrir mão do controle. É você falar, Deus, está aqui tudo, as minhas coisas, o que o Senhor quer que eu faça? Ele não vai pedir, não, meu filho, vá lá, fica aí 35 anos sentado no sofá, sua mãe de vez em quando vem aí para dar uma espanada, para você não ficar empoeirado e você não fazer parte da mobília, mas fica lá, dá uma zerada na Netflix, na Amazon Prime, e assim, quando chegar no ponto, eu vou fazer o milagre e você, no estalar de dedos, você vai estar pronto, as coisas vão acontecer e você vai só lá e sentar no palácio. Não é assim. Deus, ele não quer gente preguiçosa. Em momento nenhum, cara, eu não me lembro de nenhum ponto na Bíblia, de nenhum personagem na Bíblia, que Deus pegou um à toa, que fazia nada e pegou para resolver um problema. Não tem. Ele chamou até os caras que estavam fazendo coisa errada, tipo Paulo, mas ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava em direção, ele estava ali. Paulo, ele era um estudioso, ele era um fariseu, ele era um cara muito à frente do tempo dele, e ele ainda era um empresário de tenda. Ele trabalhava, ele servia no templo, ele estava ali fazendo o a mais. Ele como fariseu, o fariseu não era o emprego dele, era o ministério dele, o emprego dele era empresário, ele vendia tenda, ele fabricava, e bem sucedido. Aquilo ali era um a mais. Então a grande maioria das pessoas da Bíblia, elas têm mais de uma função e ninguém tinha função nenhuma. Ninguém, todo mundo trabalhava. Eliseu estava arando o campo, Pedro estava pescando. Todo mundo estava fazendo alguma coisa, ninguém estava à toa olhando para o céu. Eu tinha um professor de história que falava que a filosofia começou assim, tinha um grego deitado com aquela roupa de roupão e olhava para o céu e falava, por que amanhece? E chegava de noite, por que anoitece? Deus não pega essa pessoa. Deus vai pegar o cara que está lá com a mão na massa, está dando o coração dele, o suor dele, porque na hora que a dificuldade chegar, aquele cara vai estar pronto para passar pela dificuldade, aquele cara vai ser capaz de suportar a pressão. E nós somos formados muitas vezes na pressão. E através da pressão,
o poder de Deus na nossa vida vai ser direcionado, vai ser ministrado, nós vamos... vai ser como uma grande erupção do poder de Deus através da nossa vida, com essa pressão jogando tudo para fora. E até, assim, dos filósofos, cara, Sócrates foi um herói de guerra, né? Ele lutou na guerra. Então, assim, por exemplo, aqui eu tô olhando aqui a biografia do Tolkien. O Tolkien escreve parte do primeiro Senhor dos Anéis na Primeira Guerra Mundial. O C.S. Lewis lutou na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, estavam fazendo alguma coisa. E já puxando o gancho pro nosso próximo assunto, é justamente isso. Beleza, a gente tem que fazer alguma coisa. E entendendo que Deus vai colocar a gente, como você falou mais cedo, em versões menores daquilo que a gente vai exercer algum dia. Então, Deus tinha para José o seguinte: você vai governar, cara, a maior nação dessa terra, porque o Egito se tornou depois a maior nação que tinha ali no mundo, mais poderosa. Beleza, mas eu não sei nem o que eu faço, como é que eu vou gerenciar isso. Aí José começou o quê? Primeiro, antes de mais nada, administrando os rebanhos do pai. José administrando os irmãos. Então ele já tinha uma gestão de pessoas e de recursos ali dentro de casa. Ele era um grande RH, né? Exatamente. Depois ele vai administrar o quê? A casa de Potifar, que era um cara que, se não me engano, ele era capitão da guarda de Faraó. Então ele tinha um cargo bacana ali no Egito, ele deveria ter bastante bens. Então ele começou a administrar os bens da casa de Potifar. É um pouco mais complexo, tinha mais coisas mais para ele ter que administrar. Depois a prisão. Irmão, administrar a prisão não é a coisa mais fácil do mundo. Então ele passou por diversos lugares para administrar a casa dele, a casa de Potifar, a prisão, para que ele tivesse já todas as habilidades, aquilo que era necessário para ele poder administrar o Egito, né? Não, e tirando o governador de Faraó, todos os outros ele com certeza criou uma carreira, ele não chegou grandão. Sim, então, exatamente. Na casa de Potifar, ele não chegou administrador de Potifar, ele chegou escravo, ele com certeza limpou muita privada, ele deu alimento para bicho, ele fez muita faxina, ele provavelmente prosperou e ele se destacou em todas as pequenas funções em que ele foi colocado para fazer. Excelente. Quando ele se destacou em todas aquelas pequenas funções, a função dele virou administrar as pequenas funções. Então ninguém chegou mandando. Ninguém chegou, não, sou grandão demais. Aqui, ó, filho de Jacó, brother. Aqui, ó, quero chegar administrando a casa de Potifar. Não foi assim que aconteceu. Ele talvez. A gente vai estar imaginando, né? A gente não sabe como é que chegou o coração de José na casa de Potifar. Se ele precisou passar por um processo ali de, tu não é mais filho, agora tu é servo. Você vai precisar aprender a respeitar de uma forma diferente. Você não está aqui para ficar recebendo roupa colorida do teu pai não está mais aqui. Conversa aqui é outra. Aqui é onde a criança chora e a mãe não vê. Literalmente. Então, literalmente. Então, assim, você virou um escravo. Qual que é o seu direito? O seu direito é não ter direitos. É a sua obrigação é fazer tudo que eu mando você fazer. E se você não fizer, o mínimo que seja, eu tenho direito sobre a sua vida, eu posso te matar. Então ele pegou aquelas pequenas funções que ele foi absorvendo e quando ele se tornou especialista em todas, ele subiu de carreira. E aí quando ele foi para um outro espaço, provavelmente ele tinha funções na cadeia. Ele tinha que limpar uma latrina, tinha que preparar uma comida, tinha que servir os escravos, os outros presos. Tanto que quando ele foi conversar com o copeiro e o padeiro, ele estava servindo os dois. Ele, como administrador de uma cadeia, ele não parou de fazer as suas pequenas funções. Ele continuou servindo. Ele provavelmente, ele não era... Eu gosto de fazer essa diferença do chefe e do líder. Que o chefe é aquele cara que manda você fazer, que não coloca a mão na massa, passa o dia na sala ali só fazendo sabe Deus o quê. O líder é o primeiro que entra em cena. É aquele cara que ensina os outros a fazer fazendo. É aquele cara que se coloca à prova. Você falou de Davi, que ele estava em batalhas. Ele era um líder por quê? Porque ele era o primeiro a entrar no campo de batalha. Ele era um chefe que saía para mandar todo mundo e falou, vai lá que eu fico aqui. Vai lá que eu fico aqui. A única vez que aconteceu isso na vida de Davi, deu ruim. Ele fez o que não devia, o coração dele estava em outra coisa, os olhos dele ficaram por outra coisa. E Davi tinha um reconhecimento de, cara, esse cara matou gigante, que tava todo nós aqui com medo, esse cara foi lá e matou. Então respeitem esse homem porque ele tem história, ele põe a mão na massa. Ele tem bagagem, ele tem bagagem. Você falou um negócio que eu não tinha pensado nisso ainda e virou uma chave em mim, de que se José, lá como gerentão da prisão, tivesse ficado lá no bem bom, no ar-condicionado, sentado, talvez ele não teria encontrado com um padeiro e com um copeiro e não teria... E a oportunidade não teria acontecido. Ele estava ativo, ele estava fazendo coisas. Ele estava fazendo coisa, ele não ficou só administrando.
Ele não ficou só de longe olhando o que estava acontecendo, ele permanecia fazendo aquelas atividades. Então, imagina se um novo preso chega, quem que vai ensinar? E a gente está falando de uma época onde você não tinha grandes direitos humanos. Você não tinha uma grande situação de sanitarismo, de lugares limpos, nada disso. E mesmo assim aquele espaço prosperou. A gente pode entender que o que é o prosperar de uma cadeia? Talvez menos presos começaram a fugir, as pessoas começaram a entender o que elas estavam fazendo, a pessoa que saía de lá saía numa situação melhor. Menos mortes entre eles. Mesmo a comida melhorou de qualidade, as pessoas ficaram menos doentes, as pessoas eram recebidas de uma forma e saíam de uma forma diferente. E isso é legal quando a gente fala de perdão, porque quando a gente recebe algo, uma ofensa, não é só o passar do tempo. Aquilo ali pode amargurar a gente não vai só esperar aquilo passar para algo novo acontecer. Se fosse assim, todas as pessoas que estão presas numa cadeia saíram de lá melhores do que entraram. E a gente viu uma situação diferente. Então, muitas vezes, aquela ofensa que a gente recebe se torna uma amargura. Se torna algo que vai nos consumindo por dentro, a gente vai começando a ficar cada vez mais duro, cada vez mais amargo. E a gente, em vez de devolver perdão, a gente só devolve amargura, a gente só devolve ofensa. E tem livros fantásticos falando sobre isso. Fantástico. Você está falando agora das 5 linguagens do perdão. Tem a Isca de Satanás, que eu acho fantástico. Acho que tinha que ser ensinado na escola sobre o perdão, sobre como perdoar, sobre como evitar uma ofensa, sobre caso uma pessoa ela não te peça perdão, como eu posso me comportar, o que eu posso não sentir. Eu acho isso fantástico. Sensacional. E aí também sobre esse ponto de ser preparado, né, ao longo do processo, a gente fala do tempo, porque foram quase 15 anos, né? A gente vê José tendo sonho ali com 17, que a Bíblia relata, e ele vai se tornar governador aos 30. Então assim, cara, hoje em dia, principalmente essa cultura do imediato, nossa, comecei algo, deu 6 meses e não deu bom, nossa, acho que eu vou trocar, acho que eu vou agora para outro lugar. Óbvio que a vida é dinâmica, óbvio que a nossa vida é feita de estações, a gente vai trocando de afazeres e tudo mais, mas a gente ser mais resiliente nessa questão da frustração. O José passou 15 anos em preparo quase para ele conseguir chegar naquele lugar, então saber administrar também o tempo, entender que as coisas vão acontecer e quebrar a ansiedade. Eu gosto muito de falar da palavra perseverar, né? E eu gosto da palavra perseverar com o conceito de você passar pelo processo do tempo. Então tem uma frase que eu gosto muito de um bispo de Belo Horizonte, que é: Deus é um Deus de milagres, mas é um pai de processos. Ele pode fazer um milagre na sua vida? Pode. Você pode se transformar da água para o vinho em algo novo? Pode. Mas aí o que você aprende? O que pode acontecer de algo diferente? E se acontecer uma dificuldade, se ele te transformar no milagre do dia para a noite, você vai estar pronto para aguentar essa dificuldade? Porque Deus está nos chamando para ser filhos. Mas ele não quer filho recém-nascido que ele vai precisar carregar no colo o tempo inteiro. Ele quer gente que continue avançando, independente do que aconteça. Então a gente tem aí, cara, 1 milhão de exemplos, seja na Bíblia, seja na nossa história, de pessoas que perseveraram, mesmo com muitas e muitas dificuldades. Dos apóstolos de Jesus, a gente está falando aqui de 12 homens que andaram com Jesus e escutaram todas as palavras e todas as promessas. Eu acho que só um não morreu por morte matada. Só um morreu de morte natural. Todos os outros foram executados, foram condenados à morte. Todos. Isso é legal, porque se a gente for pensar que Jesus é uma grande filosofia, um grande mito, ou que ele nunca ressuscitou, você tem que fazer o seguinte exercício mental. Jesus morreu. Está lá, os apóstolos estão juntos, os discípulos de Jesus. Imagina alguém tendo uma ideia. Já sei. A gente vai falar que Jesus está vivo, que ele ressuscitou, e a gente vai dar continuidade aqui no trabalho dele. Ele já estava sendo perseguido antes, então provavelmente a gente vai ser perseguido. Então a gente vai aqui decidir continuar seguindo os passos de Jesus, e a gente vai ganhar o que com isso? Nada. Tem que ter muita fé para acreditar nisso. Aí alguém deve falar, pô, já sei, a gente vai fazer isso até a gente ficar muito rico, e quando a gente ficar muito rico a gente para. Não, a gente tem que dar continuidade de um trabalho. Até quando? Até a gente morrer?
E a gente vai morrer como? Provavelmente igual Jesus morreu. A gente vai morrer tipo ele, tipo apanhando um monte, passando perrengue, sendo condenado à morte. Mas isso não faz sentido. Não faz sentido 12 homens que quase eram iletrados, que quase eram analfabetos, terem essa ideia e perseguir um sonho, se aquele sonho não fosse... E perseguir, assim, um mito. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. E Paulo no sentido oposto, o cara abriu mão de tudo, o cara era rico, bem sucedido, tinha uma autoridade bizarra, o pessoal via ele como um bambambam ali da época, um dos, né? O cara abriu mão disso e fala, não, agora eu vou... E o que Paulo passa, se não me engano, em Coríntios, ele tem alguma das cartas que ele escreve que você fala, cara, ele relata, né? Eu passei por isso, e você fala, mano, não tem... É absurdo. Que eu me lembro de cabeça, Paulo apanhou várias vezes e foi expulso de cidade, chegou a ser largado na porta da cidade como morto, de tanto que ele apanhou, foi apedrejado, o navio dele naufragou, ele foi picado por uma serpente, ele foi preso várias vezes. Tem um trecho que eu acho muito legal, no julgamento de Paulo, ele começa a se defender e ele toma um murro na boca. E ele começa a se levantar contra a pessoa que deu um murro na boca dele, e que mandou darem um murro na boca dele, chama o cara de hipócrita e ele fala, toma cuidado com o que você está falando porque ele é o sumo sacerdote, ele é o líder aqui presente. E Paulo, ele se coloca na posição e fala, me perdoa, eu não sabia quem ele era. Ele não só estava sofrendo por coisas que ele estava defendendo, ele ainda estava sendo julgado de uma forma injusta e mesmo assim ele era fiel aos seus princípios. Ele era fiel ao quem ele era. E isso me lembra muito a vida de José. Porque José, ele tinha a oportunidade de pecar, de trair a confiança de Potifar, se deitando com a esposa dele. Mas a fidelidade, ela é algo que faz parte da gente. Então você não é fiel porque a outra pessoa a quem você prometeu fidelidade vai saber ou deixar de fazer o que você está fazendo. Você é fiel porque esse princípio vai fazer parte da sua identidade. Você é fiel porque você sabe o que você está fazendo deixando de fazer. Ele era fiel a Potifar porque ele era fiel. E não porque Potifar poderia ou não fazer algo bom ou de ruim com ele. E a fidelidade era muito assim, né? Mais com Deus do que com Potifar, né? Ele era muito mais fiel a Deus e falou, cara, se eu tô errando aqui, eu tô errando contra Deus e não só contra o meu Senhor. Então tinha algo a mais pela fidelidade dele. Eu gosto de pensar que ele, mesmo ele tendo sido vendido como escravo, os ensinamentos que Jacó tinha dado para ele, os princípios, quem Deus era e o que Deus ia fazer, continuavam dentro de José. Então, por exemplo, tem uma parte do texto quando José está se revelando, antes de José se revelar para os irmãos, eles estavam ali conversando entre eles em hebraico e José falava só na língua egípcia, né? Ele estava usando um intérprete. E José fala em egípcio e o cara interpreta. Eu conheço o Deus de vocês, eu sei quem ele é. E eu sei que se vocês estão falando a verdade, vocês são obrigados a falar a verdade. Porque eu sei o Deus que vocês servem, eu o conheço. Então, José, mesmo com 15 anos de sofrimento, uma vida complicada, ele não abriu mão da fé dele, ele não abriu mão do Deus na vida dele, ele não abriu mão de quem ele era, dos princípios que o pai tinha ensinado, da forma provavelmente que ele tinha aprendido a adorar a Deus. Nada disso tinha mudado. A gente escuta muito que a gente tem que mudar de ambiente, mas e quando a gente não consegue? Quando não é uma possibilidade a gente mudar de ambiente? A gente vai permitir que o ambiente nos mude ou a gente vai permanecer firme naquilo que a gente é? Legal. E aí tem uma outra frase aqui, eu quero falar a minha interpretação disso, que mexeu muito comigo, que a frase você falou também sobre isso, abre aspas, embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. E o aprendizado que eu tiro com isso, a chave que virou no meu coração é a seguinte, para a gente poder viver o chamado que Deus tem para a nossa vida, a gente tem que se tornar alguém irreconhecível. A gente tem que passar por uma transformação tão grande que as pessoas que conheciam o nosso eu do passado vão olhar pra gente agora e não vão reconhecer a gente mais. O Bispo JB fala que é o seu futuro, né? Falar tão alto que o seu passado ele vai ser esquecido. Então eu gosto muito dessa frase, mexeu muito comigo sobre esse sentido de que pra gente viver aquilo que Deus tem pra gente tem que passar por uma transformação. Tem que ter um eu... É a morte, né? Tem que ter um eu antes e um eu do futuro pra gente poder realmente viver o que Deus tem pra gente. Pô, muito legal isso que você falou.
E tem um pastor que eu gosto muito, que é o Paulo Borges Júnior, e ele fala sobre o princípio da ressurreição, em que a gente precisa passar os nossos projetos e algumas coisas pelo princípio da ressurreição. Porque quando algo morre, aquilo que ressurge, aquilo que ressuscita, é o que Deus colocou para a gente fazer. Então, quando a gente tem um projeto, quando a gente tem algo que a gente está aprendendo, necessariamente alguma coisa vai acontecer através desse projeto. Alguma dificuldade, você vai bater numa parede, aquilo ali vai chegar num ponto em que você não vai ter mais o que fazer, você não vai ter forças o suficiente. E aí, o que surge depois que aquele projeto ressuscita? E é isso, por isso que a gente fala muito de estar fazendo alguma coisa. Uhum. A gente está falando de Deus vai ressuscitar alguma coisa que está dentro de você. Talvez um sonho, talvez um projeto, talvez um trabalho, talvez um ministério, talvez um relacionamento, talvez uma empresa. E através do ressuscitar disso, Deus vai começar a agir com você e através de você e por você. Para você ser abençoado e você poder abençoar outras pessoas. E entendendo que toda transformação começa primeiro na gente. Começa primeiro na gente. Não dá para querer mudar o mundo ao nosso redor se a gente não muda primeiro a gente mesmo. A gente precisa tomar conta do nosso interior. Tem uma frase de um senhor que eu gosto muito, e ele fala que tentar controlar tudo é um total descontrole. Vou pegar um livro aqui que tem uma passagem de referência, eu quero pegar ela pra gente. Vai tranquilo. Então, a gente precisa tomar conta do nosso interior, porque se a gente ficar só tomando conta do que está à nossa volta, a gente vai perder a mão. A gente precisa saber o que Deus está fazendo com a gente através da gente. A gente precisa ser responsável por tudo aquilo que está aqui dentro e aprender a ter paz em meio às batalhas. A gente precisa encontrar um meio termo entre continuar avançando e permanecer calmo naquilo que Deus colocar no nosso coração. A gente precisa saber o que a gente está movendo na própria força e o que Deus move com a gente. Porque mover na própria força vão ter coisas que vão precisar acontecer. Mas você precisa saber o que você está fazendo com você mesmo. E o que o seu interior está falando. Você precisa resolver alguma coisa aqui dentro, muitas vezes, para que algo lá na frente aconteça. Então você precisa aprender sobre um processo, você precisa mudar algo dentro de você, você precisa resolver uma situação, você precisa perdoar alguém, você precisa saber o que você está carregando, o que você precisa colocar para fora para Deus te encher de outras coisas. Você precisa abrir espaço. Legal. A frase que eu ia pegar é do Evan Roberts, que foi a grande cara, né, do avivamento de Gales, que ele fala o seguinte: Deus não pode fazer uma grande obra por meio de você sem que primeiramente faça uma grande obra em você. Perfeito. Então, primeiro Deus muda a gente para que a mudança que Ele gerou na gente, a gente vai conseguir agora transbordar e alcançar outras pessoas com essa mudança. É como pensar numa grande árvore. Essa grande árvore, ela precisa ter raiz, ela precisa ter base, ela precisa crescer para baixo para ela ficar firme no chão. Porque se ela não crescer para baixo, se ela não ficar firme, se ela não criar um sistema de raízes tão forte e ela crescer muito alto, no primeiro vento ela cai, porque ela vai estar presa a nada. A gente precisa ter um sistema forte de raízes. A gente precisa curar o nosso interior para que a gente esteja forte dentro da gente, para que a gente consiga fazer outras coisas, e coisas maiores e melhores. Massa. Agora a gente já vai começando a aterrissar já o nosso avião. Não poderia fechar o nosso encontro do clube sem falar sobre talvez acho que o ponto não mais marcante, porque todos foram muito marcantes, mas um dos pontos mais marcantes da história de José, que é, abre aspas, ele falando, né? Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. Então eu quero falar agora para a gente fechar o nosso encontro do clube sobre ressignificar aquilo que aconteceu com você. A importância disso e talvez como fazer isso. E eu quero passar a bola para você entregar para a gente talvez um ouro sobre essa questão de como ressignificar aquilo, como conseguir enxergar de forma diferente aquilo que fizeram com a gente. Voltando lá para o início, quando você me perguntou o que eu senti na primeira vez que eu li essa história, para mim sempre foi uma história de perdão. Sempre foi uma história de que eu preciso perdoar, não importa o que aconteça. E eu tenho uma situação na minha casa
onde eu sou muito próximo dos meus irmãos. Então a gente cresceu junto, a gente trabalha junto, a gente sai junto. Eu tenho o meu irmão do meio que serve junto comigo na igreja, a gente viaja junto, as esposas são amigas. Então o relacionamento familiar na minha casa ela é muito aglutinada, a gente é muito junto. Então, mesmo que a gente tenha uma discussão, que a gente brigue, que a gente caia numa situação de um fazer alguma coisa pro outro que não foi legal, antes a gente sabe quem a gente é e a gente conhece o princípio de perdão. E mesmo que não tenha um pedido de desculpas, a gente sabe que é preciso perdoar. Por quê? Porque é meu irmão. E eu sei que ele me ama, eu sei que ele me quer bem, eu sei que coisas vão acontecer de uma forma diferente e que não importa o que aconteça, se um dia eu precisar, e eu já precisei antes, os meus irmãos vão estar lá comigo. Eles vão estar lá me abençoando, me guardando, me protegendo, trabalhando comigo e por mim. E eu vejo muito isso com José. A gente falou sobre propósito. O propósito de José era abençoar a sua família, era protegê-los. Então a gente não tinha um propósito de José ser o chefe da sua família. José seria aquele que os abençoaria, ele seria um líder e não um chefe. E José, ele precisou trabalhar isso dentro dele. Porque ele poderia muito bem ter falado o seguinte: manda matar todos esses homens aqui, manda a carruagem lá para Jacó, traz ele para cá, eu vou cuidar aqui do meu pai, da minha mãe, desse irmão caçula que nasceu, dos servos do meu pai, e eu vou começar tudo do zero de novo porque esses 11 aqui que apareceram não prestam para nada. Ele precisou trabalhar aquilo dentro dele no sentido de que algo diferente tinha acontecido com os irmãos, de que muitas vezes a culpa de José ter sido Bedel e deles terem ficado chateados não era só deles, mas do pai, que era o pai que tinha colocado aquela função para José. Então eles tinham passado por um processo diferente, por um crescimento diferente. José era um filho de um homem mais velho, então a criação deles era muito diferente da criação de José. Por isso que eu acho muito importante a gente conhecer a história dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, porque às vezes eles têm um comportamento que a gente não concorda, uma posição que a gente não gostaria que eles tivessem, ou uma opinião que a gente discorda, mas eles estão vindo de um lugar que a gente nunca passou. Eles estão vivendo algo que a gente nunca precisou viver. Então os meus avós que viveram um pós-guerra na Grécia, eles têm algumas posições hoje que eu posso discordar, mas eu nunca vivi um pós-guerra, eu nunca passei fome, eu nunca passei frio, eu nunca vi um familiar morrendo, eu nunca passei por uma situação onde eu precisei literalmente lutar pela minha vida. Então é difícil a gente colocar as pessoas nos mesmos sapatos que a gente. A gente precisa se colocar no lugar de outras pessoas. E eu acho isso muito importante. E José, eu tenho entendimento que ele teve esse pensamento. Falou, não se preocupem, eu sei o que aconteceu, eu sei que era plano de Deus eu vim para cá. Se vocês não tivessem me vendido como escravo, eu teria vindo de outro jeito, eu teria sido sequestrado, eu ia ser transladado, de alguma coisa ia acontecer e eu vim para cá porque o propósito de Deus é que eu viesse para cá e eu salvasse vocês e a nossa família. Então não fiquem preocupados, eu já trabalhei isso aqui dentro do meu coração, eu já resolvi isso aqui comigo. Se vocês estão chateados ainda, eu já perdoei vocês e vocês precisam se perdoar. Vocês precisam abrir mão dessa mágoa que vocês têm com vocês, porque o irmão de vocês não está mais morto. Existe um outro homem aqui que está caminhando com vocês e vai cuidar de cada um de vocês. Pois é, acho que isso, cara, aprendizado incrível. Se você tiver a oportunidade, leia pela primeira vez ou leia novamente a história de José, porque esse final, quando eu li pela primeira vez, mexeu muito comigo. E é aprendizado, sabe? Ressignificar aquilo que aconteceu com a gente. Existe um propósito por trás e às vezes, grandes vezes, coisas ruins têm que acontecer para que a gente possa viver o que Deus tem para nossa vida, seja para preparar a gente, seja para a gente mudar a gente de geografia. Então é uma história muito incrível, uma história que mexeu bastante comigo, mas vamos chegando ao fim. Hoje foi um encontro muito especial. Essa história mexe muito comigo. Quando eu comecei a ler a Bíblia mesmo para valer, duas histórias me marcaram muito, além dos evangelhos, né? Mas a história de José e a história de Moisés. Quando eu li o finalzinho de Gênesis e quando eu li Êxodo, para mim aquilo ali, eu tive uma transformação bizarra dentro do meu quarto lendo essas histórias, porque eu passei a enxergar a vida de forma diferente. Vendo o que essas pessoas passaram, vendo que
aconteceu na vida deles, entendendo que vai acontecer na minha, vai acontecer na vida de outras pessoas e como que eles reagiram a isso. Então, muito feliz de ter você aqui hoje mais uma vez. Foi uma honra, brother. Uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria estar com o meu povo. E eu gosto muito de estar aqui nesse espaço, é uma honra. E é isso, eu ia pedir pra você deixar o recadinho final, mas enfim, eu vou passar pra gente encerrar, porque eu acho que esse já foi um baita recado final pra quem tá ouvindo a gente. E meu povo, esse aqui é mais um episódio do Talk 77. Essa série bíblica é uma série muito especial pra mim, que eu tenho um carinho gigante em fazer. Chegarão mais convites. Por a favor. gente tem muito personagem pra conversar sobre. Moisés é meu personagem preferido da Bíblia. É a história dele, vocês vão ter aqui, se comigo ou com outra pessoa. Com você. Vocês vão ter aqui uma história que, cara, é quase um seriado. Porque a vida dele aconteceu tanta coisa, ele deu tanta reviravolta, ele deu tanta volta, ele se reinventou tantas vezes, que isso aqui é quase uma tese de monografia. A vida dele é muito doida. Aconteceu muita coisa diferente. E dando um spoilerzinho de Moisés, a vida dele começou a ser transformada no nascimento. No momento em que ele nasceu, você já tinha ali um contexto de controle de natalidade, de aborto de mulheres. E ele sobreviveu apesar disso. Ele sobreviveu a um tratado do faraó de que toda aquela população de escravos tinha que ser controlada, seja por aborto, seja no assassinato ao nascimento. Um negócio muito impressionante. E aí, o que acontece? Tô até pensando, vou pensar com calma ainda, né? Mas Com calma. talvez fazer parte 1 e parte 2. Eu sugiro parte 1 e parte 2, porque é muita coisa. A gente fazer parte 1 até a chegada no deserto e depois Dali pra frente. dali pra coisa. frente. Então vamos pensar com calma, porque é muita coisa bacana É muita e eu coisa. acho que é um desperdício querer fazer um vídeo só, porque muita coisa vai ficar pra Se fora. quiser fazer um vídeo só, a gente passa uma tarde aqui, a gente pede lanche, toma café. É vídeo pra 5 horas, né? Tranquilo, nada que um açaí não resolva. Mas é isso, meu povo. Vamos ficando por aqui. É uma alegria ter vocês com a gente. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal, deixe seu curtir. Manda pra alguém que precisa ouvir sobre essa história, que vai curtir, que precisa ouvir as mensagens que foram ditas aqui. Siga o clube nas redes sociais, @clube77 lá no Instagram, porque lá tem conteúdo todo dia, tem stories onde eu consigo compartilhar com vocês as leituras que eu faço diariamente. E é isso, e deixe nos comentários aqui quais são as histórias da Bíblia que você quer que a gente grave, qual que não pode faltar. E é isso. Fiquem com Deus, meu povo, um beijo no coração e até Deus o próximo abençoe episódio. vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Aê!